Vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, no primeiro capítulo. Primeiro capítulo, a partir do versículo 1, Colossenses, capítulo 1. Eu gostaria muito, em nome do Senhor Jesus, que você abrisse a sua Bíblia e que nos acompanhasse na leitura e que ficasse também bem atento àquilo que Deus tem para nós nessa manhã. Novo Testamento, uma das últimas cartas de Paulo, dentre as suas cartas, Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 1 também. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo frutos e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus, na verdade, segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora éres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes
e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Glória a Deus. Quando Paulo escreve essa carta aos Colossenses, ele está preso. Por volta do ano 60 a 62 da era cristã, Paulo se encontra aprisionado em Roma, e é de lá que ele escreve essa carta e algumas outras cartas que ele escreve também. Por que eu falo isso? É que Paulo está aprisionado, mas o conhecimento de Deus não. A verdade de Deus não se encontra aprisionada. O bom tesouro que Deus lhe entregou, em termos de revelação dos seus mistérios, que estavam ocultos e que agora haviam sido revelados. Paulo é esse vaso de barro. É um vaso de barro que está sujeito a uma potestade, que está aprisionado, que está agrilhoado. Humanamente falando, é uma condição de humilhação, é uma condição de fraqueza, é uma condição de fragilidade, mas o bom tesouro, o precioso tesouro do conhecimento de Deus, da revelação de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, não se encontram aprisionados. Amém? Glória a Deus. Ou seja, principados, potestades, autoridades, poderes manifestos não conseguirão jamais aprisionar e reter o conhecimento da verdade de Deus. Esses irmãos estavam um pouco confusos e perturbados, sendo perturbados por uma doutrina herética que começou a permear o seio da igreja naqueles dias, que nós chamamos de gnosticismo. E essa coisa começou a permear a igreja e eles começaram a colocar em dúvida a divindade do Senhor Jesus Cristo. Então, Epáfras, que é esse ministro do Senhor, que funda a igreja de Colossos e que trabalha nessa região da Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Ali está Colossos, Hierápolis, Laodiceia. E essa igreja de Colossos é uma igreja que não é fundada por Paulo. Ela é fundada exatamente pelo Epáfras. E dizem alguns comentaristas que no meio dessa turbulência, dessa confusão, ele então sai dessa região da Laodiceia, de Colossos, e marcha para Roma. Em Roma está o servo do Senhor, aprisionado, segundo ele, por causa da vontade do seu Senhor. Ele viaja dessa região, sai da Turquia, passa pela região da Grécia, passa pelo Adriático, o Mar Adriático, entra na Itália e chega até a cidade de Roma. É uma contradição aparente muito grande. Como é que um tesouro tão grandioso, que revela o início de todas as coisas, da criação de Deus, da manifestação do poder de Deus, da salvação de Deus, como é que esse tesouro tão grandioso, tão extraordinário, está contido num vaso de barro? Um vaso de barro, segundo alguns, um homem pequeno, já idoso, carcomido pelo tempo e pelos sofrimentos, mas ali reside graça, poder, conhecimento, a verdade eterna que perpassa todos os tempos e todas as eras. E Epáfras, então, vai ali para poder conversar com Paulo, expor as suas confusões, as suas perturbações,
e as suas dúvidas, e é daí que surge essa carta. A obra de Deus, ela se realiza e se concretiza através de homens. Homens como Paulo, como Epáfras, que são vasos de barro, mas que carregam dentro de si tesouro de Deus, né? A obra de Deus, então, Paulo está dizendo aqui nessa carta, falando sobre o entendimento desses colossenses, conforme nós lemos aqui. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor e para o seu inteiro agrado, né? Ou seja, o entendimento espiritual lhe sobrevém mediante a pregação ou o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Não existe outra verdade espiritual além da verdade do Evangelho, que é revelada mediante o trabalho dos apóstolos, no nosso caso, gentios, mediante o trabalho do apóstolo Paulo. É na instrumentalização desses homens. Paulo, que vai para Éfeso, nessa região da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, ali se estabelece, começa a pregar o Evangelho, o Epáfras é alcançado pelo Evangelho, por esse entendimento, por essa compreensão, por essa verdade, a sua vida é transformada, a sua vida é iluminada, retorna para a sua cidade de Colossos, começa a pregar essa verdade, começa a pregar esse Evangelho, algumas pessoas creem e, tendo crido, forma-se então a igreja do Senhor Jesus. Eles tiveram que ouvir, tiveram que ser instruídos, e aí foi formada uma igreja, e Paulo está dizendo, olha, eu não vi vocês face a face, mas todas as vezes que eu me lembro de vocês, eu oro dando graças a Deus pelo poder do Evangelho, pela operação do Evangelho. Eu oro para que vocês transbordem todo o conhecimento, com um propósito, que esse conhecimento espiritual, ele tem um propósito e um significado, a fim de que vocês vivam para o seu inteiro agrado. Amém? Toda a proposição, todo o propósito que gira em torno do Evangelho, da pregação do Evangelho, tem um único e só objetivo: nos levar cativos à obediência de Deus, nos levar submissos à obediência do Senhor, vivendo uma vida que lhe seja inteiramente agradável. Esse é o propósito da morte de Jesus, esse é o propósito da pregação do Evangelho, esse é o propósito da existência da igreja, esse é o propósito desse plano, dessa ação redentiva de Deus em favor da humanidade, separar um povo que viva inteiramente de modo agradável a Deus, agradável ao Senhor. Está aí, o versículo 10. No 9, por esta razão, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. A fim, propósito, razão, motivo, motivação. Todo o labor de Paulo, todo o labor de Epáfras, toda a ação de Deus, todo o agir do Espírito Santo de Deus tem essa única motivação, tem esse único propósito: trazer as nossas vidas para um ponto que seja uma vivência
digna desse chamado, digna desse conhecimento e uma vida inteiramente agradável a Deus. Então, cabe aqui uma pergunta, cabe aqui um questionamento a todos nós que estamos aqui nessa manhã. Esse conhecimento do Evangelho, essa revelação do Evangelho, tem produzido isso na nossa vida? Nós estamos vivendo e buscamos viver de um modo inteiramente agradável a Deus e para a glória de Deus? Ou nós fazemos concessões e repartimos um pouco agradável a nós, um pouco agradável a Deus? Agradável a Deus naquilo que não me desagrada, ou naquilo que me desagrada eu não agrado a Deus. Mas a proposição é muito clara, a fim de vivermos de modo digno e inteiramente para o seu agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Esse é o propósito, não é? A fim de, para, razão de. Segundo ponto que Paulo entra nesse primeiro capítulo: todas as coisas procedem de Deus. Existe Deus, Ele é uma realidade, não é uma especulação, não é uma criação da cabeça humana. Criação da cabeça humana são ídolos, e Paulo, então, apresenta essa cosmogonia, essa origem do cosmos, essa origem de todas as coisas. Como é que todas as coisas vieram à existência? Por que todas as coisas vieram à existência e como é que todas essas coisas se organizaram? E por que caminham de acordo com essa ordem estabelecida? Porque Deus é a origem de todas as coisas. A origem de todas as coisas não acontece por força do acaso, a origem de todas as coisas não se dá por um elemento material, como pensavam os gregos, e nem por uma junção de elementos. Os 4 elementos, ar, terra, fogo ou água, a vida, o cosmos, visível, invisível, existe não a partir de elementos materiais, porque o cosmos, o universo, é formado de coisas visíveis, mas também de coisas invisíveis. E todas essas coisas, elas procedem de Deus. Deus é o Criador, Deus é o Redentor, Deus é o Reconciliador, Ele é o centro, Ele é a origem, dele se origina todas as decisões e todas as ações. É uma mensagem teocêntrica. É uma mensagem que coloca Deus no devido lugar. Toda cultura, em todo tempo, tem os seus ídolos. E os ídolos concorrem com Deus e com a glória de Deus. Paulo diz que a grande luta dele não era material, não era carnal, mas a grande luta dele se travava na esfera do entendimento e do conhecimento. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir sofismas. O que são sofismas? São falsas verdades que são proclamadas como se fossem verdades. Sofisma é a arte de contar uma mentira e levar as pessoas a acreditarem pela retórica que aquela mentira é uma verdade. As armas da nossa milícia não são carnais,
Não lutamos com espada, não lutamos com metralhadora, não lutamos com revólveres, não lutamos com soco, mas nós lutamos com conhecimento, com o entendimento. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir sofismas e toda forma de conhecimento que se levanta contra o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus é esse: há um Deus, Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas. Ele é quem cria tudo isto, e a palavra de Deus aqui está dizendo que Deus faz tudo isto nele, por ele e para ele, porque ele é o objeto do seu amor. Quem é ele, irmãos? Quem é esse ele? O Senhor Jesus. Todas as coisas procedem de Deus, e Deus faz tudo isto nele, por ele e para ele, porque ele, seu Filho amado, é o objeto do seu grande amor. Amém? Versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Deus cria todas as coisas nele. Irmãos, todas as coisas que foram criadas, elas foram criadas por intermédio do Senhor Jesus. Paulo está aqui pela revelação do Espírito Santo de Deus, mostrando como nunca, de uma forma muito clara, a divindade do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Verbo de Deus, ele é a palavra de Deus. Ele é a execução e a ação daquilo que Deus diz. Haja luz, palavra de Deus, verbo de Deus, e a luz passa a existir. Todas as coisas foram criadas nele, por intermédio dele, e ele é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Nele, meus irmãos, foram criadas as coisas visíveis que nós vemos, essas coisas materiais, a terra, o ser humano, as aves, os animais. Mas nele e por ele foram criados também principados, potestades, soberanias, governo, autoridade. Todas essas coisas foram criadas por eles. Anjos, que nós nem imaginamos, no seu poder, na sua potestade, na sua autoridade. Tudo isso foi criado por intermédio do Senhor Jesus. Amém? Não somente foram criados por intermédio dele, mas foram criados para ele. Aprove a Deus, o Criador, Deus o Pai, criar todas as coisas nele, por intermédio dele, entregar para ele. Todos esses principados, todas essas potestades, todas essas soberanias, tudo isso foi criado. Ele é antes de todas essas coisas. Foi criado nele, por ele e para ele. É seu, diz o Pai. Ele entrega todas as coisas. Está aí no versículo 16. No versículo 15, está escrito que aprove a Deus se revelar através dele. Ele é a imagem do Deus invisível. Ninguém nunca viu, jamais viu a Deus, esse Deus Criador. Moisés pediu para Deus: eu quero te ver, Senhor. Oh, Moisés, sinto muito, impossível. João diz que ninguém nunca viu a Deus. Paulo, no capítulo 6 de 1 Timóteo, diz que
Ele é o Deus invisível que habita em luz imarcessível. Mas esse Deus escolheu se revelar, se dar a conhecer por intermédio dele, por intermédio do seu Filho bendito, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Deus não escolheu se revelar através dos anjos. Deus não escolheu se revelar através de Maria. Deus não escolheu se revelar através de homens santos e bons. Mas Deus escolheu se revelar, mostrar a sua face, mostrar o seu amor, mostrar a sua graça através dele, do seu Filho bendito Jesus Cristo. Como dizia Filipe, Senhor, nós começamos a entender tudo, o Senhor está falando agora para a gente mais claramente, não fala mais por parábolas, que maravilha, Senhor, só falta uma coisa, mostra para a gente o Pai. Ô, Filipe, você não entendeu nada, hein? Como é difícil. Você não entendeu até agora que quem vê a mim, vê o Pai? Havendo Deus outrora falado, se mostrado por enigmas, por revelações, por sonhos, através dos profetas, agora, nesses últimos dias, ele se revela completamente, de uma forma muito clara, de uma forma palpável, de uma forma visível, através do seu Filho bendito, através do Senhor Jesus. Este é a imagem do Deus invisível. A palavra grega para imagem vem de ícone, de iconoclastia, imagem, figura, um retrato. Quem vê o meu retrato, me vê? Se você pegar um retrato meu, você está vendo eu, Jesus, você está vendo o reflexo da minha imagem. Sou eu. Mas não sou eu. É o reflexo. É o ícone. É a imagem. Então, quem vê Jesus, vê um retrato do Pai. Quem olha para Jesus está olhando para um retrato do Pai. Quem conhece Jesus, conhece o Pai. Quem não conhece Jesus, não conhece o Pai. Quem segue Jesus, segue o Pai. Quem não segue Jesus, não segue o Pai. É gente boa, é honesta, é íntegra, é trabalhadora, mas não segue Jesus, não segue o Pai. Não tem Jesus, não tem o Pai. Não está com Jesus, não está com o Pai. Jesus não é o Senhor, o centro da vida e da existência, se não tem também a presença de Deus, a presença do Pai. Porque Deus escolheu, Ele é Deus, determinou se manifestar e se revelar através do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Deus se revela através dele. Deus dá a ele a primazia de todas as coisas. Ele é sobre todas as coisas. Ele tem a primazia. Ele é a cabeça de todas as coisas. Ele é a cabeça da igreja. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Deus sustenta todas as coisas por intermédio dele. Versículo 20. Deus reconcilia consigo mesmo todas as coisas por intermédio dele. Dá para perceber, irmãos, a importância do Senhor Jesus? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus é o Criador, o Redentor, o Reconciliador, mas ele faz essa criação por meio dele. Ele faz essa redenção por meio dele. Ele faz essa reconciliação por meio dele, porque nele, por ele
e para Ele são todas as coisas. Ele é o Senhor. Deus fez dele o Senhor. Nós cantamos aqui hoje de manhã, vem, essa é a hora da adoração, numa lembrança de Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Porque vai chegar o dia e a hora em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Eis que me foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus tem todo o poder e toda a autoridade. Bom, agora vamos voltar para o versículo 13, que a gente vai entender aqui algumas coisas. 12 e 13, né? Versículo 12. Isso, 12. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. A herança de Deus é herança na luz. Ele está dizendo aqui aos Colossenses, olha, nós damos graças a Deus, o Pai, porque foi Ele. Não foi vocês. Mas foi Ele, Deus, que vos fez idôneos à parte que vos cabe. Uma grande dificuldade, irmãos, da nossa fé é a rendição, a submissão, a entrega. Entender a graça de Deus é humilhante. A graça nos humilha, porque nós somos, por natureza, arrogantes. Nós queremos ser participantes e fazer por merecer. E Paulo está dizendo aqui com muita clareza, olha, foi o Pai. Nós damos graças ao Pai porque foi Ele que vos fez idôneos. Vocês têm direito à herança, vocês vão participar da herança, mas não é por esforços seus. Não é por aquilo que vocês fizeram ou deixaram de fazer, mas foi o Pai, foi Ele quem tornou vocês dignos. A palavra grega aqui para idôneos é qualificar, autorizar, tornar suficiente. Foi Ele quem os qualificou. Ele, Deus. Aí quando eu penso nessas coisas, eu tenho que me quebrantar, eu tenho que me prostrar. Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. Ele vos fez idôneos e ele nos libertou do império das trevas. Quem foi que nos libertou do império das trevas? Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus, o texto está dizendo que foi o Pai, né? Então, o Pai nos libertou do império das trevas por meio do Senhor Jesus e nos colocou no reino do seu Filho amado. Nós dissemos aqui que Deus criou todas as coisas. E que Ele criou todas as coisas em Jesus, por meio de Jesus e para Jesus. Principados, tronos, soberanias, potestades, tudo que você conseguir imaginar de poderes, de soberania, de autoridade, Deus criou por meio de Jesus e para Jesus. E de onde é que surge esse império das trevas? Deus criou o império das trevas? Porque de repente está dizendo aqui, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Já perceberam também que no português são similares, reino e império? Ambos representam domínio, poder e potestade, mas nunca é usada a palavra império quando se refere ao reino de Deus?
mas quando se refere às trevas, usa-se a palavra império. Ele nos libertou do império das trevas. Ponto. Deus nos libertou do império das trevas por meio de Jesus. Pela redenção, pelo resgate, pelo preço. Então, preço, redenção significa resgate, preço pago. O preço que foi pago para nos resgatar do império das trevas foi o sangue do seu Filho, foi o sangue de Jesus. Por isso, Deus nos libertou por meio de Jesus, através de Jesus, pelo seu sangue. O sangue de Jesus é o meio que Deus usa para nos libertar e nos arrancar do império das trevas. Amém? E aí, esse império das trevas, de onde é que surge esse negócio? Não foi criado como império das trevas, mas veio a ser. Se tornou império das trevas. A palavra para império das trevas aqui é a palavra exousia, de onde nós tiramos a palavra portuguesa esoterismo. Esoteria, esoterismo. Quando você, nas suas leituras e nas suas percepções, ouvir essa palavra esoteria, esoterismo, pode saber que está ligado ao império das trevas. É uma forma de poder, é uma manifestação de poder que não está na luz, mas que está nas trevas e que formou um império. Todos os poderes visíveis e invisíveis foram criados por Deus por meio de Jesus. Esse poder invisível foi criado por Deus. Tronos, potestades por meio de Jesus e para Jesus. A palavra de Deus nos ensina que houve uma quebra da ordem estabelecida por Deus. Houve aí uma situação de caos. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Alguém não quis ser dele. Alguém não quis se sujeitar a Ele. Alguém, mesmo tendo sido criado por Ele, não quis pertencer-lhe. E nesse não pertencimento, surge daí, então, o império das trevas. Só que esse império das trevas não é nada comparado ao reino do Filho do seu amor. Porque até esse império das trevas foi criado por Ele. Até esse império das trevas é uma criação. Mas Ele não é criado, Ele não é criação. Por isso que Paulo vai dizer lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que a manifestação do iníquo, quando o iníquo se manifestar, ele vai ser exterminado com o sopro da sua boca. Um sopro de Jesus vai exterminar a manifestação do iníquo. O Senhor Jesus é Deus, Criador de todas as coisas, tem todo o poder e toda a autoridade, que esse império das trevas, que é real, que existe, que é poderoso, que é um poder, que é uma potestade, nós conhecemos muito bem as suas obras, esse mundo jaz debaixo do domínio desse império, por permissão de Deus e de Jesus, mas com o sopro da boca de Jesus, essa manifestação desse iníquo vai ser completamente eliminada. Amém, meus irmãos? Então, houve aí um caos, porque isso foi criado por Ele e para Ele. Mas alguém aí desse trono, dessa potestade, desse poder invisível, não quis ser dele, não quis pertencer-lhe. E nessa insurreição cósmica, espiritual, de antes da criação do homem, isso vem para a terra e atinge a terra e atinge o ser humano. Apocalipse capítulo 12, né? Ai de vós, ó terra, porque o grande dragão, a serpente, é
lançada dos céus até vós. Né? Então, há uma quebra dessa ordem, estabelece-se um caos por essa insurreição que contamina a criação de Deus, incluindo o ser humano. Então, o ser humano é arrastado nessa insurreição. Quando o Pai o coloca no jardim do Éden, na sua presença e o protege, mas lhe dá uma ordem, como que expondo um anticorpo, e nessa exposição o homem é arrastado por essa rebelião. Ele prefere não dar ouvidos à voz do Pai. Ele prefere não acreditar no Deus que o criou. Ele não entende que quando Deus lhe dá uma ordem, uma palavra, é para o seu bem. Então ele desconfia do amor de Deus. Ele desconfia do amor de Deus, do cuidado de Deus. Quando Deus diz para ele, olha, não coma, porque se você comer, você vai morrer. É óbvio que ele não sabia o que era a morte, mas nem precisava saber, bastava confiar no Deus que estava lhe dizendo, no seu Criador. Mas ele não confia. E quando vem Satanás e lhe diz, olha, esse Deus não é tudo isso que você está imaginando, não. Ele não quer que você coma, porque se você comer, você não vai precisar mais dele. Você vai ser igual a ele. Deus é um malvado, está te privando, está te castrando. É o infeliz dos nossos pais preferem acreditar nessa mentira e nesse engano e são arrastados e absorvidos pelo império das trevas. E nós nascemos debaixo desse império das trevas, porque somos humanos, descendemos de um mesmo pai, e na rebelião do nosso pai nascemos todos rebeldes. E todos nós já nascemos obscurecidos no entendimento. E todos nós já nascemos com os olhos espirituais lacrados, cegos espiritualmente, dominados por esse império das trevas. Mas aí quando vem a palavra do Evangelho, quando vem essa pregação da verdade, quando Deus levanta alguém, um homem, uma mulher, que tem a verdade de Deus, que conhece a verdade do Evangelho, impulsionado pelo Espírito Santo, num poder e numa autoridade espiritual que é sobrenatural, abra a boca e proclama a verdade de Deus. Esse é o meio pelo qual Deus resgata e liberta alguns do império das trevas. Ele nos libertou do império das trevas, amém? Nascemos no império das trevas, agrilhoados, subjugados, dominados, obscurecidos, sem entendimento da verdade, sem luz da verdade. Mas Ele nos libertou do império das trevas para a sua glória e para o seu louvor. Glória a Deus. Agora eu acho que a gente entende melhor o que Paulo está dizendo. Vivei de modo digno da vossa vocação. Vivei de modo digno da luz. Vivei de modo digno da verdade. Vivei de modo digno dessa graça que nos resgatou, que nos libertou. Glória a Deus. Nós, seres humanos, fomos aprisionados nessa teia, nessa rede do império das trevas. Sem saber, nascemos participando de uma batalha cósmica. Sem saber, já nascemos enredados por uma teia que nos prende de escuridão, de trevas. Mas um dia, por favor imerecido,
por um amor que a gente nunca vai compreender, a luz de Deus brilhou nos nossos corações. Somos da luz, amém? Somos de Deus. Ele nos libertou do império das trevas. Ele, não fomos nós, foi Ele. É um ato que vem de cima, é uma ação sobrenatural. Ninguém é de Deus e se liberta desse império por forças próprias. Ninguém se liberta desse domínio por capacidade e por entendimentos próprios, mas Ele nos libertou, foi Ele, foi a força dEle, foi o poder dEle, pelo sangue do Seu Filho. Nos libertou e nos transportou para o reino do Filho amado. Pertencemos agora a um reino de amor e não mais ao império de trevas. Glória a Jesus. Irmãos, nós não somos das trevas, não somos da mentira, não somos do engano. Nós somos de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Fomos resgatados pelo sangue de Jesus desse poder imperial. No sangue de Jesus derramado na cruz, esse foi o preço do nosso resgate. Do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Fomos reconciliados. Nós éramos inimigos de Deus. Fazia parte de uma rebelião contra Deus. Mas Deus, pelo muito amor com que nos amou, nos atraiu e nos arrancou das garras desse império. Amém? Vamos orar. Vamos orar. Eu reli esse texto, olha, centenas de vezes quase, irmãos. Eu gostaria que você lesse e relesse. O Deus Criador dos céus e da terra é o nosso Deus. Deus que cria todas as coisas por meio de Jesus. Jesus é o Senhor. Ele é a imagem de Deus, é a revelação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós temos a marca do sangue de Jesus. Nós não pertencemos mais ao império das trevas. Eu me lembro, Senhor, com clareza quando eu estava na escuridão, quando eu não tinha comunhão com o Senhor, quando os meus olhos espirituais não eram iluminados, quando eu, à semelhança de muitos, o Deus andava quilômetros e quilômetros atrás de um ídolo, na esperança de encontrar luz e verdade, sem saber que a luz e a verdade só se encontram em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus, aviva a tua obra, Senhor. Aviva-nos nessa verdade, Senhor. Essa verdade que liberta, Senhor. Ainda estamos aprisionados em nós mesmos, Senhor. Mas nós pedimos nessa manhã, queremos ser idôneos, queremos viver de modo digno, queremos ser agora representantes e cidadãos do reino de Deus, do reino da luz, do reino da verdade, do reino da verdade, do reino da verdade de Deus, da luz de Deus, do brilho da glória de Deus. Aleluia, louvado seja o teu nome. Aceita a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração. Amém. Amém. Nós vamos, nessa manhã, partir o pão que traz a nossa memória, o corpo de Jesus que foi
partido ali naquela cruz. Nós vamos participar do cálice que traz à nossa memória o sangue de Jesus que foi derramado. Amém? Irmãos, a mensagem do Evangelho, ela sempre é uma mensagem, ela é a mensagem que se assemelha àquele arauto. O arauto proclamava a mensagem do rei e aquela mensagem tinha que ter um retorno, tinha que ter uma resposta. E qual é a resposta que Deus espera de nós para essa mensagem? Se há qualquer coisa oculta na sua vida, escondida, se você não está vivendo inteiramente de modo agradável a Deus, se tem trevas na sua vida, se há coisas escondidas, enganosas, isso não é do reino do Filho, do seu amor, do seu amado. O que pertence ao reino do Filho amado é a luz, é a verdade, é a transparência. Uma das grandes prisões do pecado na nossa vida, um grilhão, é quando que ninguém peca à luz, né? Todo mundo peca escondido. E todo mundo esconde. E quando nós escondemos, nós estamos indo para as trevas. Nós estamos indo para a escuridão. Luz é a vida ser um livro aberto. Qualquer um de nós, se abrir o livro da sua vida, vai encontrar coisas vexatórias, vai encontrar coisas vergonhosas. Se eu abrir o livro da minha vida, do início até hoje, vocês vão encontrar coisas de arrepiar. Mas só que nessas coisas de arrepiar está lá o sangue de Jesus. Está lá o sangue de Jesus e um coração convertido. Um coração que peca, mas que luta de unhas e dentes para viver na luz, na transparência desse reino de luz. Vocês entenderam? A coisa ela é cósmica. Ela tem uma dimensão muito maior do que nós. E a minha insignificante vida faz parte dessa dimensão cósmica. Assim como a sua vida também. Não permita que Satanás tenha lugar na sua vida. Ele não é mais o Senhor da nossa vida. Não pertencemos mais ao império das trevas. Vamos permitir que o Senhor nos transporte, amém? Plenamente para o reino da luz e vamos viver plenamente no reino da luz. Não deixe, tome uma posição, reconcilie-se, renda-se, seja dele, amém? Ele te comprou para ser dele, inteiramente, como queira, corpo, alma, espírito, todo o nosso ser, porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. Deus criou todas as coisas nele e para ele. Eu me lembro aqui agora de uma história do pastor João Neres, foi pastor aqui na nossa igreja durante 10 anos, e ele tinha uma ilustração, os mais antigos aqui vão se lembrar, que é a ilustração do barquinho. Ele disse que um garoto fez um barquinho muito bonito, muito precioso, gastou tempo fazendo aquele barquinho, e depois um dia brincando ali no riacho com o barquinho, as águas do rio levaram aquele barquinho. E ele ficou muito triste, perdeu a sua criação. A sua criação que ele tanto amava se foi e se perdeu. Um dia o garoto andando pelas ruas da cidade, numa banquinha de uma feira, o que ele vê lá naquela banquinha da feira, no mercado? O seu barquinho. E ele chega para o dono da banca e diz: moço, esse barco é meu.
Ele é meu porque eu o fiz. E o dono da banca, do mercado, diz, ele era seu, mas agora ele está no meu poder. E ele me pertence. E o garoto foi atrás do pai, tanto chorou, tanto clamou. O pai lhe deu dinheiro. Ele foi lá, comprou o barquinho, tomou o barquinho da mão daquele homem, abraçou o barquinho e disse, barquinho, você é meu 2 vezes. Primeiro, porque eu te criei. E segundo, porque eu te comprei. Amém? Nós pertencemos ao Senhor 2 vezes, né? Amém? Glória a Jesus. Olha, irmãos, eu não me compraria, né? Eu não me compraria, mas Jesus me comprou e comprou você também. Amém? Vamos viver nessa graça, vamos viver nessa alegria.